Dando continuidade ao nosso evento, gostaria de lembrar que as duas palestras e o debate que acontecerá agora estarão disponíveis no site do InovaDay em 5 dias úteis, para que todos vocês possam assistir e compartilhar entre seus amigos. Assim como também será gravada e será disponibilizada para todos a oficina de Design Thinking, conduzida pelos 2 palestrantes que estão aqui de manhã. Ela acontecerá à tarde aqui na Fundap, com servidores de diversas áreas do governo do Estado, previamente selecionados. Nós vamos, então, agora passar ao debate com os nossos convidados, e os presentes aqui no anfiteatro da Fundap podem participar levantando a mão. Nós vamos levar o microfone, e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet podem enviar suas perguntas pelo chat, pelo próprio site, ou no Twitter, com a hashtag InovaDay. Com a palavra, o Edvard Geert, da equipe de assessoria de inovação em governo e tradicional mediador já dos debates do InovaDay. Obrigado. Obrigado, Reynold, pela palestra, muito elucidativa. Edgar, muito obrigado pela sua presença. Eu queria abrir aqui para as questões da plateia. Se a plateia quiser colocar alguma questão, fique à vontade. Eu vou colocando aqui uma questão, que é a seguinte. Eu achei muito interessante a palestra, porque mostra, ela dá um contexto, assim, do ponto de vista da história das ferramentas de gestão e administração, e vem no sentido mesmo de preencher alguns espaços que nós temos dificuldade realmente para imaginar soluções, imaginar ideias. Na apresentação do Reynold mostra o processo de perda de criatividade ao longo da vida. Nós temos assim, um quadro de funcionários, né, no setor público que tem uma idade média em torno de 50 anos. Aproximadamente isso, né? Mas estamos aí com, pelos seus indicadores, 2% de criativos. Menos 3. Vamos dizer que estamos com 2% aí de criativos. Como é que a gente assim, pode recuperar? Como é que a gente pode fazer com que esse processo sofra alguma reversão e a gente comece a entender melhor a complexidade que nós estamos estamos presenciando aí no mundo moderno? Principalmente, eu acho que todas as pessoas têm criatividade. E também acho que nós podemos reaprender a ser criativo. Quando nós trabalhamos com organizações, universidades, empresas, para criar uma cultura inovadora, a melhor maneira é criar ou trabalhar no contexto de um projeto real. E, no mesmo tempo, introduzir ideias, ferramentas, metodologias para criar a habilidade de criatividade. É um processo, mas eu acho que a idade, the age, sim, a idade não é um problema, não é um problema. Quando você tem uma equipe que está motivado
quando você tem um ambiente que ajuda a criatividade, quando você tem facilitadores que podem ajudar o processo, acho que você pode criar um núcleo de criatividade em cada organização. Ok. Edgar, quer complementar? Sim. Além do aspecto que o Reynold falou, da importância de ter um ambiente criativo, que as pessoas conseguem reconquistar a sua confiança criativa, a gente trabalha muito com workshops, né? E os workshops, eles são espaços de aprendizagem experiencial. Então, a gente lança um desafio, que é um projeto real, e, ao longo do projeto, a gente vai trazendo aportes da teoria. Eu e o Reynold estamos trabalhando agora numa base comum para ver quantas ferramentas a gente pode pegar do design. Nós já estamos com mais de 120 ferramentas, que são ferramentas que vão ajudando as pessoas a ganhar confiança. As pessoas colaboram, volto a dizer, né? Na minha apresentação eu tinha falado, as pessoas colaboram quando elas confiam. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é que o grupo tenha confiança e, através da confiança, ele consiga colaborar. E todo mundo consegue gerar boas ideias. Mais uma coisa, acho que o processo é muito importante. As ferramentas e as técnicas são importantes, mas acho que outras coisas possivelmente são mais importantes. Por exemplo, trabalhar nas equipes não é fácil, não é fácil. Então, como podemos criar um ambiente com confiança para make mistakes, como se fazer falhas. Yeah. Esta parte é muito importante, especialmente para ajudar a criatividade. E acho que nós, adultos, muitas vezes não tem a motivação fazer to take risks. Tomar riscos. E acho que podemos criar um ambiente de confiança e também um ambiente para ajudar a colaboração radical. Perfeito. Eu fico imaginando, tem alguns questionamentos que agilizam e que podem dificultar um processo como esse. Eu imagino que ego é algo que possa inibir. Eu imagino que um discurso um pouco mais autoritário é algo que pode inibir. Vocês chegaram a relacionar condutas, práticas que fazem com que esse processo seja um processo mais rico, mais assim, gerador mesmo de soluções, de ideias? Contextos sociais são complexos, né? Então, a gente tem pessoas realmente que têm características. A gente costuma trabalhar com dois aspectos. Primeiro, multidisciplinaridade, ou seja, pessoas de diferentes áreas para formar um grupo, e também estilo de aprendizagem, né? Porque cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Tem pessoas que são mais assimiladoras, outras são mais convergentes, divergentes. Então, o bom é você, num grupo, ter um pouco de cada um para ter essa diversidade que traz a força para o design thinking e que traz novas perspectivas para um mesmo problema. O que nós tentamos, como facilitadores, durante os workshops, é desconstruir qualquer relação de poder, porque a hierarquia realmente mata. A hierarquia ela acaba cerceando a criatividade do resto da equipe.
Então, a gente acaba trabalhando muito nesse sentido de que é como o Kaizen já fazia isso, né? Voltando para as ferramentas da qualidade, não existe hierarquia dentro de um grupo. Não pode haver. Pode haver um facilitador. Não tem nem mesmo a gente se coloca como facilitadores. Eu trabalhei muitos anos no contexto de educação na universidade e claro, os alunos têm 20 anos, 24 anos, 22 anos, mas eu observei uma mudança com os alunos, muitas vezes, e os alunos na Stanford também. São alunos mais ou menos normais. Não são. Eles não sabem como colaborar. E quando eles participam nos cursos na D-School ou no programa de ME310, eles mudam seus mindsets e também eles, no fim do processo, é um processo contínuo, mas no fim do processo, no fim do curso, eles podem take risk again? Tomar risco. Tomar mais risco. Também eles têm mais confiança sobre ser criativo. E acho que é possível com muitos grupos. Perfeito. É que a gente imagina assim que no ambiente acadêmico, mesmo em que a gente leve em consideração a existência de bullying, né, estamos entre amigos e estamos entre parceiros. Quando a gente traz isso para um ambiente profissional, um ambiente empresarial, existe ali a preocupação em se mostrar um pouco mais inteligente, em se posicionar melhor, uma oportunidade de se posicionar melhor. E aí eu acho que assim é uma complexidade maior implementar um programa desse num ambiente profissional, num ambiente corporativo, do que talvez na universidade, né? Então, mais nesse sentido. Chegaram algumas questões aqui do CETEM, lá de Santa Catarina, que é uma pergunta da Graziele Leandro, da Prefeitura Municipal de Itapema, perguntando como é que as etapas do design se aplicam ao design de um serviço público, que não é tangível, é algo que, né, é serviço em si. Como é que essas etapas podem ser aplicadas na prestação de um serviço público? Você quer? Ele fala português um pouco mais. Mas dá para entender. O design de serviços ele seria uma parte do design thinking. Tá? Ele não muda muito porque você vai estar fazendo um serviço para uma pessoa. Então, ele é centrado no ser humano. As fases são as mesmas. Primeiro, o entendimento das necessidades das pessoas, não muda nada. Ter empatia, entrevistar, saber quais são as necessidades para quem você está desenvolvendo o serviço. E existem algumas outras ferramentas, né, que a gente usa, como a jornada do cliente, para saber todos os pontos de contato que ele tem com aquela instituição. Mas ele eu diria assim, o design de serviços está abaixo do design thinking. O design thinking ele pode ser mais abrangente, mas as fases não mudam, é a mesma coisa. E está sendo muito utilizado hoje em dia. A dificuldade talvez seja na tangibilização, aí você grava vídeo, você trabalha dessa forma? Então, a maneira que você prototipa é um pouco diferente. Aí você pode prototipar com histórias, você pode prototipar com alguns auxílios de design, do tipo storyboard. São maneiras de... Ou você pode fazer simulações do serviço, mas a prototipagem ela é totalmente normal dentro da parte de serviços, não tem diferença nenhuma.
E principalmente é sobre pessoas, é experiências dos usuários. Eu gostei da maneira que foi colocada a pergunta, porque o serviço é bem isso, né? O serviço ele não é um produto que possa ser estocado. O serviço não é facilmente replicável, porque o serviço depende de pessoas, de quem está provendo o serviço e de quem está consumindo o serviço na hora. Então, ele seria um produto consumido na hora. Se a pessoa que estiver dando o serviço estiver de mau humor, não vai ter design de serviço que chegue no mundo. E se a pessoa que estiver consumindo também não estiver num bom dia, você pode... Então, o que a gente faz? A gente acaba projetando o entorno do serviço para propiciar uma boa experiência. Tem uma pergunta. Um pouco... Bom, eu estou... Neide Han. Vou me identificar. Eu me chamo Neide Han, trabalho na Secretaria do Planejamento há um tempo. E, anteriormente, fui da Fundap, né? Ainda sou ligada ao quadro. Queria só dizer que a coisa no governo do Estado que mais me ocorre permanentemente quando vocês falam do serviço, das fases e do que resultou, e da entrega e tudo, é o poupa-tempo, né? Uhum. Eu acho que eu não vi nada ainda que se encaixasse tanto nesse modelo como o poupa-tempo, que com todos os percalços de modelo e todos os atrasos de tecnologia e tal, ainda é a coisa que mais eu consigo enxergar como aplicando para o serviço público a inovação, né? Com resultados visíveis, né? Todo mundo, até quem era contra, já está a favor, está igual às concessões, né? A outra coisa que eu queria falar é sobre essa questão da restrição à inovação conforme o ambiente, que vocês começaram com essa conversa, com essa pergunta, né? Eu acho que o Silicon Valley se você pegar uma escala de zero possibilidades de ambiente para 100 possibilidades de ambiente de inovação, o Silicon Valley está no 100 e as burocracias públicas estão no 0, ou perto do 0. Porque você tem muita gente criativa, as carreiras novas têm trazido jovens de 25 e 30 anos para dentro do governo com muita capacidade de aplicar inovação e gerar procedimentos novos e tal. Mas as regras são muito fortes, muito restritivas, e a hierarquia é muito pesada e a desobediência é muito punida. Então, eu acho que o avanço dessa nossa discussão aqui, que é talvez o primeiro passo de uma discussão longa que a gente vai ter com vocês, uma interação nos próximos tempos, né, seria a criação das condições de inovação dentro do serviço público, que são poucas. É um ambiente rarefeito para a inovação, ele é quase impeditivo. O Aguni, por acaso, é um radical livre nesse sentido, porque há anos que eu conheço o Aguni, desde 95, né, 96. Ele é um inveterado, batalhador disso, e metade das coisas que aconteceu no Estado, pelo menos, o poupa-tempo, entre outras, sai dele, né, dessa equipe. Então, eu só queria dizer que a gente está falando com as pessoas certas, mas o caminho é longo. É isso. Eu queria fazer um adendo só nesse comentário dela, que é muito interessante. Não pense que nas empresas multinacionais e que na iniciativa pública privada seja diferente. Eu trabalhei durante 29 anos como executivo de multinacionais e inovar é muito difícil, em qualquer lugar. Nas empresas, as empresas estão muito preocupadas em ser extremamente eficientes, em reduzir o seu custo, em ter qualidade. Então, elas ainda estão orbitando num paradigma anterior, um paradigma antigo da eficiência e da qualidade. Quando se fala em inovação, mesmo dentro de uma organização, é difícil. Existem condições, primeiro, o ambiente tem que ser propício, a alta administração tem que estar ciente que é uma necessidade, então tem que ter o apoio de cima, e tem que ter os facilitadores do processo, são as pessoas que vão destravando
as barreiras internas de qualquer organização, seja pública, seja privada. Aí você consegue ir caminhando. Porque senão vem aquela imagem do franco atirador que eu mostrei, que você pode ter a melhor solução do mundo, mas vai ter alguém com uma sniper que vai dar um tiro na cabeça da ideia. O Vale de Silício é um ecossistema. E claro, tem muitas partes grandes e importantes. O governo, a educação, a lei, intellectual property. Mas também eu acho que, em inglês, innovation starts with an I. E você pode criar um ecossistema de inovação em seu ambiente. E não podemos to wait. Esperar. Não podemos esperar até... Sim. Precisamos e podemos criar nosso ecossistema inovador hoje ou amanhã aqui. Podemos começar. I'm a dreamer. Mas também há pesquisa que mostra que é possível e você precisa começar aqui e agora. Perfeito. Acho que tem uma pergunta lá no... Bom dia, meu nome é Cândido Azeredo e eu trabalho como consultor de inovação através do Design Thinking Governo. Ok, eu aumento. E aumentar, ficar de pé, é isso? Tá. E estou morrendo de vontade de saber um caso real de aplicação da experiência de vocês aqui no Brasil, de Design Thinking Governo, e que vocês pudessem detalhar um pouquinho como é que foi passar por todas as etapas, o resultado final, o impacto, e como é que foi essa experiência. Como eu falei logo no início, nós começamos a empresa agora, esse ano. Tá? Então, a empresa, na verdade, a gente disparou ela a partir de fevereiro, quando o Reynold esteve aqui, que a gente viu que tinha uma demanda muito forte. Então, nós já fizemos alguns trabalhos com a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. Tivemos uma palestra com o CDHU, né? Hoje temos esse workshop, está tudo muito embrionário, está tudo começando. O que a gente percebe é que existe uma demanda muito grande do mercado, uma necessidade de se inovar, né? E como eu tinha falado também na minha apresentação, não dá mais tempo da gente esperar a taxa de inovação que a gente entrega para o mercado. Ela tem que ser acelerada. Mas é importante que existe uma mobilização muito grande. E, do ponto de vista de iniciativas privadas, a gente já teve um projeto num hospital lá em Santa Catarina, uma outra empresa aqui em São Paulo, mas é tudo começando agora. Bom dia, meu nome é Laura Parente, eu sou aqui da Fundap, e eu gostaria de perguntar, de fazer duas questões. Primeiro, a pergunta precedente foi em relação a experiências no Brasil na área pública, vocês disseram, é muito recente, mas e em outros lugares do mundo? Porque eu acho que uma das questões que me aparece, que acho que com quem trabalha com governo e Estado, apesar de ficar fascinado com essa ideia de criar esse ambiente de inovação, a pergunta que acho que fica surgindo para a gente é como é que a gente consegue fazer, dentro de uma estrutura de governo de Estado, generalização disso, né? Ou não se trabalha com a ideia de generalização, que é uma possibilidade também, né? Pode ser uma estratégia de trabalhar realmente com a ideia de vamos criar processos inovadores, isolados, e apostar que, em algum momento, isso vai criar uma cultura de uma grande mudança, né? Não sei, é a questão que eu estou colocando.
E, nesse sentido, eu acho, às vezes, eu gostei muito da sua resposta quando você falou de que trabalhou também com empresas, e às vezes é diferente, eu concordo plenamente, tá? Tenho alguns contatos com gente que trabalha em grandes empresas, e eu acho aí o que me fascina é realmente a questão de pensar as organizações em geral. Acho que, às vezes, é muito mais o processo decisório nas grandes organizações, sejam elas públicas ou privadas, né, que são impeditivas dessa questão da inovação. Né? E aí eu acho que essa talvez seja a dificuldade de pensar generalizações do Estado. E tem uma outra questão ligada a algo que vocês falaram, que é essa questão do chamado ambiente inovador do Silicon Valley, porque acho que, na verdade, no geral, quando se fala desse ambiente inovador do Silicon Valley, é uma circunstância que aconteceu na região, que é muito característica, muito particular, e que envolve, entre outras coisas, uma intensa integração e colaboração entre o mundo universitário e o mundo das empresas. Né? Como é que vocês veem isso em relação à área pública no Brasil? Né? Eu acho que essa coisa do ambiente inovador não é tanto a coisa de no interior de uma organização, mas é essa capacidade local, né, regional, de fazer esse tipo de integração de saberes e competências. Vou responder por partes, que a pergunta é longa. A primeira, você perguntou de alguns exemplos no mundo. Né? O primeiro país que começou com iniciativas de design, né, para trazer criatividade para soluções dos problemas de serviços públicos foi Coreia do Sul, mais ou menos 93, 94. Logo depois veio a Dinamarca, em 97. E a Dinamarca teve um processo que foi terminando, e agora eles lançaram um novo desafio, que eles querem, para 2020, ser o melhor país a entregar serviços públicos para os seus cidadãos, pelo design thinking, co-criando as soluções junto com a população. Tem outras iniciativas muito interessantes no Reino Unido também. Eles têm um conselho de design, onde eles estão preocupados com problemas de saúde, problemas de transporte, mobilidade. Estados Unidos começou com uma plataforma, um portal na internet que era para melhorar a transparência das contas, e acabou se tornando num grande propulsor de projetos, por exemplo, obesidade, que é um problema crônico nos Estados Unidos, educação para eles estão muito preocupados, como é que você consegue ter pessoas criativas que venham a ser inovadores no futuro. Isso alguns exemplos. Né? Tem um outro exemplo também de Singapura. Singapura recentemente fez um projeto muito grande, porque 30% da mão de obra de Singapura vem de fora. Então, eles estão facilitando a permissão de trabalho para essas pessoas de fora. Então, são todas coisas que estão ocorrendo no mundo voltados para o cidadão. Indo para a segunda ou terceira parte da sua questão, né, da hélice tripla, né, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, que é essa integração entre a universidade, as empresas e a sociedade. Né? É um pouco mais difícil ver no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda está no estágio um pouco anterior ao estágio americano. E eu não sei se a gente precisa copiar o mesmo modelo. Eu acho que nós temos que entender quais são as nossas necessidades. O problema está aí. A gente sabe que tem muitos problemas para serem resolvidos. O que nós temos que fazer é começar a arregaçar as mangas e começar a trabalhar projeto por projeto. Porque design não é muito planejamento, é ação. Então, começar a prototipar, começar a tentar chamar as pessoas. A hora que você chama as pessoas para uma cocriação de um problema, você consegue gerar um ambiente de muito mais confiança. As pessoas querem participar. É só ver o que aconteceu recentemente com as redes sociais e os movimentos que ocorreram na rua. Então, acho que tem muito espaço e nós não precisamos ficar copiando o modelo de fora, não. A gente pode olhar as melhores práticas, mas temos que trazer para a realidade do Brasil. Respondi a sua pergunta? Faltou algum pedaço? Eu acho que tem, em relação a esse último ponto que se abordou, na verdade, é mais, eu concordo plenamente, acho que não se trata de copiar, mas é mais como você avalia hoje, principalmente essa questão de colaboração com o mundo universitário, pensando o processo de
E sociedade também, sociedade se tocou um pouco pensando essa coisa de implantação de processo de inovação dentro de governo, né? Não estou falando de ambiente de inovação empresarial, que acho que até em relação a isso tem evoluído muito a questão, o ambiente geral no Brasil. E o outro ponto é a questão de pensar processos de inovadores localizados dentro do governo versus generalização. Como é que vocês veem isso, né? Seriam etapas ou é algo que vocês pensam em trabalhar realmente processos isolados, criando ambientes isolados, sem que haja preocupação com uma generalização da inovação? Eu acho que tem que começar pequeno. Tem que começar por alguns casos, alguns exemplos, e aí você vai ganhando confiança, as pessoas vão percebendo que a coisa dá certo, e aí você consegue generalizar. Então, aí do específico para o geral, nesse sentido. E voltando à hélice tripla, então, eu acho que mesmo que ela não esteja ocorrendo de uma forma espontânea, na minha opinião, quem deve forçar é o governo. Então, com iniciativas próprias, e aí ela vai puxar a sociedade e vai puxar a universidade. Existe, infelizmente, ainda um fosso muito grande entre a universidade e os governos e a própria iniciativa privada. Então, eu acho que a gente nós precisamos trazer a universidade para perto. Essa é a minha opinião. Quando eu trabalhei com USP Leste, nós criamos um programa, o Laboratório de Design, Inovação e Criatividade, conectando os alunos e professores da USP Leste com membros da comunidade da Zona Leste. E foi um protótipo, claro, e agora, de USP Leste, alguns professores da USP estão explorando, trabalhando com Fundap e planejamento, conectando a universidade, os alunos, os professores, com key players no governo também. E acho que é um processo, mas você precisa iniciar in one place. Eu tenho uma curiosidade pessoal, ensinar design thinking, né? Ou seja, eu queria saber o seguinte: como é que está o uso, a disseminação disso em outras faculdades, em Stanford, por exemplo? Isso é um curso específico de formação de designers ou em administração de empresas, economia, engenharia, a gente vê isso de forma disseminada? Porque eu tenho observado em algumas experiências, e eu noto ainda o professor tímido para aplicar esses conceitos, para fazer com que assim o seu planejamento de aula, o seu processo de ensino-aprendizagem, ele consiga incorporar design thinking. Então, assim, eu queria entender assim, se isso está disseminado, quais são as dificuldades para fazer com que a adoção seja maior, seja ampla. Como é que isso está se dando em Stanford e por onde vocês têm passado, aí, têm observado essa situação? Principalmente a metodologia de design thinking, ou human-centered design, começou na faculdade de engenharia, especialmente no product development. E na Universidade de Stanford, em 2005, criou a D-School, o Instituto de Design, e o objetivo deste instituto é oferecer a metodologia de Human-Centered Design para todas as faculdades: medicina, educação, engenharia, business. E o Design School convite professores
para participar, professores das faculdades diferentes, para participar, criar novos cursos usando Human-Centered Design e também conectando professores e alunos das faculdades diferentes. O design thinking ele é um termo engraçado, né? Ele é meio mal visto no mundo da gestão e mal visto no mundo do design, né? Porque os designers não gostam que chame de design thinking porque eles falam, a gente não pensa então, né? Então acho que foi um termo meio mal aplicado. Ele foi cunhado pelo Tim Brown e pelo David Kelly numa entrevista que eles estavam tendo na Business Week em 2004, que foi capa da Business Week. E eles falaram, o que a gente faz é isso daí, a gente usa a maneira como os designers pensam. E isso não deixa os designers muito satisfeitos, né? Porque eles têm uma maneira mais intuitiva, mais aberta, eles pensam de uma maneira mais sistêmica, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar... Pouco importa se é design thinking ou não, né? Eu gosto mais até de chamar design centrado no ser humano, porque a gente parte das necessidades do ser humano. Então, talvez seja um nome até um pouco infeliz, mas tem muitas universidades usando, né? Começou em Stanford, mas hoje em dia, se você for para o Canadá, você vai ver a Rotman School, que tem o Roger Martin, que é o cara que já escreveu 2 ou 3 livros, e ele está promovendo isso, ele está trazendo o design thinking para os MBAs dos gestores, que é uma coisa totalmente nova. Harvard está usando hoje em dia, Berkeley está usando, na Alemanha eles estão usando, né? Tem uma Hasso-Plattner Instituto também que ensina essa mesma metodologia, na Malásia, no Japão. Então, é um processo que está ganhando corpo no mundo, independente dele ter esse nome Design Thinking ou não, mas essa preocupação de você utilizar fortemente a empatia para tentar entender as necessidades e para você prototipar e trabalhar em colaboração, é uma metodologia de solução de problemas que eu acredito que tem um futuro muito grande, que está num momento de ganhar uma expansão muito grande pelo mundo. Legal. Isso, então, implica a gente aplicar Design Thinking nas escolas de governo? Ou seja, questionar essa forma que a gente evoluiu até agora e para esse próximo passo. Sim. Né? Acho que tinha uma questão... Oi, bom dia. Meu nome é Marina Laffer, eu trabalho na Secretaria de Planejamento e eu gostaria de fazer uma pergunta quanto à cocriação no processo de Design Thinking, porque essa participação de um maior número de agentes, ela acarreta em maiores custos decisórios, né? Tem pessoas que vão divergir de como o processo deveria ser conduzido. E eu gostaria de saber o que vocês propõem para lidar com a questão do senso de urgência, que muitas vezes existe em processos da área pública e privada, e a questão da governabilidade, né? Até que ponto esse processo cocriativo pode garantir a governabilidade, né? O controle do projeto. Uhum. Okay. A cocriação ela é muito importante, ela está sendo usada... as empresas, agora, voltando para o setor privado, se a gente pegar um exemplo da SAP, a SAP está fazendo desenvolvimento de softwares e está chamando os clientes para tentar entender as necessidades deles e cocriar, né, a solução junto com eles. No caso do governo, eu acho que é muito importante você primeiro entender a necessidade do cidadão, através de entrevistas, observações e vivenciar o problema dele, mas também chamar alguns para que eles participem desse processo, para ele rapidamente poder dar um feedback na hora do teste. Quanto mais diverso for o grupo, melhor em termos de geração de ideias. E eu não vejo problemas de você perder o controle, porque as pessoas ficam muito motivadas de poder colaborar. A gente percebe que essa diversidade traz uma colaboração que traz um senso de entrega para as pessoas, muito bom. Agora, como é que fica a parte de governabilidade, né, que você falou? Nós estamos falando de grupos de 6, 7 pessoas, o grupo não pode ser muito maior do que isso. Então, você tendo 1 ou 2 pessoas, cidadãos,
você não tem problema de perder o controle do processo. Qualquer evento dentro de um contexto social, você pode perder o controle. É um contexto social, ele é complexo. Vai do facilitador, vai das técnicas que você consegue utilizar e como é que você consegue incluir as pessoas num processo que elas percebam que elas são importantes. Respondi a sua pergunta? Você vê que eu procuro feedback também, né? Oi, meu nome é Américo, eu sou designer aqui na Fundap. E eu tenho uma pergunta a respeito da empatia, né, que vocês sempre estão voltando para esse tema. E me parece que é uma chave, especialmente no começo do processo, para identificar o problema, né? E eu gostaria de saber como é que, se existe algum tipo de ferramenta para fomentar a empatia nesse processo, né? Que é algo que, a princípio, poderia ser inerente ao ser humano, mas que não necessariamente vai estar sempre presente, né? Então, se o Design Thinking prevê algum mecanismo para fomentar a empatia. Sim, existem algumas técnicas, algumas ferramentas interessantes para empatia. Eu falei na apresentação, então, bebês, quando a gente não nasce com a capacidade empática. A gente vai aprendendo isso daí, a gente adquire isso vendo os pais, né? Então, quando você pega um bebezinho que dá um tapa no amiguinho dele, ele não tem capacidade empática. Aí o pai vai lá e fala, não, você não pode bater. Ele vai ensinando, ele vai começando a entender que ele tem certas limitações, mas ele tem uma capacidade de se conectar. Existem técnicas de observação que a gente promove durante os workshops, que a gente faz uma metáfora com uma máquina fotográfica. Se você tiver uma máquina fotográfica rodando no modo automático, você vai estar sempre fotografando a mesma coisa, né? Então, o que a gente pede é que as pessoas tenham um olhar diferente. Quando você começa a ter um olhar diferente, você começa a perceber os detalhes. Então, você tira do modo automático, passa para o manual, e você começa a perceber esses detalhes das pessoas, como é que elas se comportam, e na hora da entrevista também é uma hora muito importante de conexão. Porque daí existem técnicas de entrevista para você não fazer perguntas binárias, não fazer perguntas muito abertas, porque o importante é você realmente fazer a conexão. Então, normalmente a gente pega grupos de 3 pessoas, onde uma se conecta, faz as perguntas, a outra está pronta para anotar, e uma terceira está vendo a linguagem corporal da pessoa. Então, nesses espaços do que as pessoas dizem que fazem, do que elas fazem, a gente consegue aplicar muita empatia para essa conexão. Tem um exemplo muito bom da GE. Se vocês entrarem na internet, vocês vão perceber que foi o desenvolvimento de um equipamento de tomografia, né? Que o designer, o engenheiro que fez esse equipamento, ele foi premiado, ele ganhou vários prêmios, a GE vendeu muitos produtos, e esse engenheiro ele foi para Stanford fazer o curso. E quando ele voltou, ele ficou a par da empatia, ele percebeu que você poderia aplicar a empatia, e ele foi no hospital e viu as crianças, o desespero das crianças ao entrarem numa máquina dessas, que é uma máquina muito barulhenta, uma máquina que você tem que ficar imóvel durante 40 minutos, e não tinha como convencer as crianças, então as crianças tinham que ser sedadas. E aí ele percebeu que o projeto dele tinha sido não tinha sido um bom projeto, né? Do ponto de vista técnico, ele era perfeito. Como experiência humana, ele foi péssimo. Então, ele se colocou no lugar da criança, né? Ele e a equipe dele, e eles projetaram de uma maneira lúdica uma experiência para que as crianças pudessem ter uma aventura para ir nesse tipo de teste. Então, eles pintaram, tiraram o cheiro de hospital, colocaram o cheiro de uma floresta. Uma coisa muito simples, mas que eles se colocaram no lugar da criança e dos próprios pais, né? E tinha crianças, né, pela história que eles contam, que pediam para voltar no dia seguinte. Eles conseguiam ficar parados durante 30 minutos, porque o médico falava, olha, você vai ter que entrar agora numa canoa, e é um rio,
nós vamos descer e você não pode se mexer. E a criança tem essa coisa muito lúdica, então eles entravam na história. Só como um exemplo de empatia. Quer complementar? Quer complementar? Não? Mais alguma questão? Aqui. Tá bom. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou aqui da Fundap. Eu gosto bastante do enfoque, tá certo? E o desafio é aproveitar isso no âmbito de governo. Tá? Os exemplos são sempre muito concretos, materiais, né? E eles estão muito dirigidos ao produto em si, ao serviço. Tá correto? No âmbito de governo, a gente tem como resultado, a primeira expressão do resultado, o serviço. Tá? Mas, para além do serviço ou dos serviços, a gente tem a mudança de uma situação problemática e o atingimento de uma política governamental. Você tem uma cadeia de resultados. Tá? Nem sempre os produtos e serviços idealizados estão adequados ao atingimento do resultado que se espera daquilo. Tá? Se a gente foca diretamente o serviço, a gente pode estar potencializando o erro na mudança da situação social, econômica, cultural, etc. Como o Design Thinking trabalha esta questão? Com a parte de prototipagem. Então, quando você faz um protótipo rapidamente, você testa com poucas pessoas e você vai evoluindo no processo. Quando eu mostrei na minha apresentação, eu falei, né, a prototipagem ela é muito importante para dar essa segurança para o grupo que você vai chegar numa solução boa. Agora, se a solução que você chegar a partir da necessidade humana, ela não for execuível e não for viável, ela não é boa o suficiente. Você tem que voltar para ela, por isso que ele é um processo iterativo, e você tem que refazer a sua resolução. Então, é através desses pequenos experimentos da prototipagem, logo no início, você vai sentindo se o teu processo está indo certo ou não. Deixa eu só... Eu sou Marco Silveira, sou administrador público e trabalho com consultoria para governos. Recentemente, uma professora de Stanford veio falar sobre inovação social. E ela falou sobre inovação social que, quando se para na prototipagem, a inovação social se torna uma ilha de excelência, em que tem algumas ferramentas de escalagem daquela ação, daquela inovação, que é onde a inovação social, de fato, atinge o seu resultado máximo. Eu gostaria de saber se vocês estão utilizando essas ferramentas, quais ferramentas vocês já mapearam, já utilizaram em relação a isso. Não adianta só ter boas ideias, né? Não adianta ser muito criativo. Você realmente tem que, principalmente inovação social, você tem que entregar um resultado que é o bem-estar das pessoas, né? Como ganhar escala, né? É a entrega. E por isso que eu acho que o Design Thinking ele não acaba quando você resolveu o problema. É como é que você aplica essa solução. Então, normalmente, ele acaba voltando para uma metodologia normal de implementação de um projeto, tá? Para ganhar escala. Então, aí ele entra como se fosse o funil da inovação, né? Mas ele não pode demorar muito tempo. Então, a implementação é importantíssima. Bom, a nossa audiência na internet está ávida assim, por saber se vocês querem compartilhar algum exemplo de aplicação do Design Thinking em serviços no setor público.
coisas que vocês acharam inusitadas, curiosas, para que eles façam um benchmarking, para que eles façam uma avaliação entre o estado em que se encontram e o que andam fazendo em termos de design de serviços. Vocês têm alguns exemplos aí para compartilhar com esse público? Então, foi a pergunta que eu tinha até respondido. Nós começamos agora, né, a Intuaction. Não, eu digo assim, não a empresa em si. Ah, tá. Da sua literatura, da sua observação aí, como estudioso sobre o tema, sim. O que você tem observado e que queira compartilhar? Sim. Há alguns exemplos que eu sei, não em detalhe. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo municipal da cidade de Los Angeles, ele usa design thinking no departamento de serviços sociais. E também o governo federal, ele tem dois, provavelmente mais, mas ele tem dois projetos onde ele usa design thinking. Um é eu não, você sabe em português eu não sei, não lembro não em inglês também. Human resources. E eles ele acabou iniciar um programa de inovação e design thinking para criar, to attract, atrair mais pessoas para trabalhar no setor de governo. E outro exemplo eu não lembro. Tem aqueles exemplos que eu falei da Dinamarca, né? Por exemplo, a Dinamarca tem um que é como é que você facilita a recolocação de funcionários que foram demitidos, né, rapidamente. Como é que você consegue recolocar? Então, esse é um dos trabalhos. No Reino Unido, eles estão muito preocupados também com a parte de aposentadoria. Como é que você consegue acelerar o processo para as pessoas terem acesso à sua aposentadoria? Como eu tinha falado, obesidade nos Estados Unidos, saúde. Saúde tem muitos exemplos de saúde pelo mundo inteiro. Bom, meu nome é Samir, eu sou da Universidade de São Paulo. Eu fiz o curso de Design Thinking da USP Leste em 2011, que foi a turma inicial, e eu vi o evento, quis me juntar a vocês. Tem um exemplo que eu lembro que eu achei muito interessante, já é um pouco antigo, que foi no Reino Unido, na área de saúde, para conter os avanços do Alzheimer. E o que eles fizeram foi dar para cidadãos que estavam começando a apresentar, na idade avançada, princípios do Alzheimer, cães, para que esses cidadãos começassem a cuidar desses cães e começassem a, enfim, a ter todo aquele cuidado mesmo com o animal, de alimentar, de levar para passear, de tudo mais, que isso começou a ajudar eles a desacelerar os princípios do Alzheimer e, assim, não sofrer tanto com a doença já de uma forma brusca. Então, foi uma das iniciativas mais bacanas que eu vi, hiper fácil, não trazia tanto problema, e, assim, de benefícios em termos de saúde gigantes para a população. Mais alguma? Aqui, ó. Bom dia, meu nome é Luciana, eu trabalho aqui na Fundap e já fui também gestora da qualidade das empresas privadas. E minha pergunta é o seguinte, se tem um passo anterior, né, para começar a fomentar, ou seja, eu acredito que, por exemplo, aqui
o passo anterior para começar a fomentar essa ideia e formigar as pessoas, né? Esteja sendo isso aqui exatamente, né? Mas se tem alguma técnica, um passo anterior para começar a disseminar isso tudo, né? E se tem um passo posterior para que não haja um oba-oba, né? Para que não haja uma coisa assim, que legal, vamos fazer, que bacana, bonitinho, mas que isso não se torne um oba-oba. Eu vivenciei bastante isso na área da qualidade, então essa é a minha preocupação. Essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Transportando isso para as organizações, para as empresas privadas, as empresas tendem a fazer processos engessados que sejam replicáveis, né? Quando você entra com Design Thinking numa organização, elas acabam querendo fazer um 6 Sigma do Design Thinking, né? Que é engessar muito o processo. O processo ele tem que ser aberto. Ele é um processo sistêmico. Você tem passos, mas ele é aberto, né? Então, eu acho que a maneira mais fácil, primeiro, começa por uma sensibilização, que é isso que está sendo feito agora, trazer exemplos, e através de workshops, porque os workshops eles são eventos muito rápidos, onde as pessoas começam a perceber que dá para resolver problemas reais. Então, se você coloca um desafio real e as pessoas percebem que, depois de 1 dia ou 2 dias, eles realmente chegaram a uma conclusão, isso traz confiança. Então, eu diria essas duas coisas. E o cuidado de sempre, né, porque acaba virando um modismo, né? É não deixar cair no modismo. Vem um monte de gente falando no Design Thinking ou em outras metodologias e não deixar ele se tornar uma onda. Mas eu não acredito que vai ser uma onda, porque a gente, olhando os exemplos no mundo inteiro, ele já é uma realidade. Tá. É só um exercício para a gente sair daqui assim com algumas pistas mais concretas. O que é Design Thinking e o que não é Design Thinking? É uma reflexão para que vocês coloquem para a gente concluir a nossa conversa aqui. Tá. Vou dar a minha resposta primeiro, porque eu entendi mais fácil. Design Thinking, para mim, é uma metodologia criativa de solução de problemas. Ponto. O que não é Design Thinking? Uma panaceia, ou seja, a solução de todos os problemas. Então, ele propicia um ambiente onde, de forma multidisciplinar, um grupo colaborando consegue chegar a uma solução. Tá? Eu gosto. Eu gosto. Principalmente, sim, Design Thinking não é rocket science. É um processo mais ou menos lógico, mas usar um nome para descrever partes muito importantes como empatia, como prototipar, acho que é uma ajuda para entender o que é Human-Centered Design e também para começar com um passo primeiro. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que se encerraram as perguntas. Reinhold, muito obrigado pela sua presença, pela sua generosidade. Edgar, muito obrigado. Espero que a gente continue a manter esse contato, trocando informação e figurinha. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.